Olá! Agora nesse vídeo a gente vai ler o último capítulo do livro Despertar de Haroldo Dutra Dias, que tem como subtítulo Nossos Desafios na Transição Planetária. Né? A obra é muito interessante, ele faz nos refletir bastante sobre a nossa evolução, tá? E aqui a gente fazendo um pequeno retrospectiva dos capítulos que nós lemos, né? E os capítulos que antecederam a este último foram Causas das Aflições, depois Justiça Divina, Nossa Relação com Deus, O Segredo da Reforma Íntima, A Felicidade é deste Mundo? Pergunta. Descobrindo quem eu sou, Pensamento e Vida, Fraquezas da Alma. Qual o sentido da sua vida? Outra pergunta. Educar sentimentos. É tempo de renovar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O homem de bem. Pátria do Evangelho e Transição Planetária. E este último capítulo que se denomina Trabalhadores da Última Hora. Todos os capítulos anteriores, né, fizeram com que nós tivéssemos uma reflexão sobre quem nós somos, qual o problema que nós ainda possuímos, o que fazer para nos reformarmos intimamente e estarmos adaptados para essa nova era, para essa era de transição, onde nós pretendemos, se Deus quiser, evoluir com o nosso planeta Terra, ok? Aqueles companheiros que, porventura, não estejam nessa seleção, irão com certeza estar em orbes de acordo com a sintonia que eles ainda estão, a frequência vibracional com que ainda oscilam estes outros espíritos, e eles sentirão talvez uma perda de paraíso, assim como aqueles exilados de Capela, quando vieram alguns milênios atrás ao nosso planeta, né? Uma perda de paraíso da tecnologia que hoje se dispõe aqui no nosso planeta, mas que moralmente se encontrarão em orbes com a sintonia moral em que se encontram. E já como espíritos mais avançados que os habitantes nativos desses orbes para onde serão exilados, né? Eles levarão também uma série de conhecimentos, uma série de avanços, tanto nas ciências, nas tecnologias, e, quiçá, até pelo, pela necessidade de evoluir, alguns avanços morais também, ok? Então, sem mais, é um capítulo bem curto, este último, tá? Que Haroldo nos traz, e vamos lê-lo agora. No introito deste capítulo, Haroldo coloca em destaque: porque não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Trabalhadores da última hora. No capítulo 18 de A Gênese, de Allan Kardec, nos fala dos sinais dos tempos. Abre aspas. São chegados tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Fecha aspas. Quando pensamos em transição planetária, qual é o deadline? Qual é o tempo? É o seguinte: quantos dias tem uma semana? 7. A cada 7 dias, a revelação do Velho Testamento manda parar, que é o sábado. O que é o sábado? É o dia de conexão com Deus. Você se desconecta de tudo para se conectar apenas a Deus. Mas se você for no Salmo 93, e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro vai dizer assim, repetindo o Salmo, abre parênteses, falando sobre o mundo de transição, fecha parênteses, abre aspas, sabendo primeiramente isso,
1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Fecha aspas. Então, Haroldo faz agora um destaque. 1000 anos igual a um dia, e um dia igual a 1000 anos. Se um dia corresponde a 1000 anos, quanto será uma semana de 1000 anos? São 7000 anos. Então, em destaque, uma semana igual a 7000 anos. Ele coloca assim, como se fosse numa equação matemática, ok? Na obra A Caminho da Luz, que é uma psicografia do Chico, do espírito de Emmanuel, Emmanuel chama os degregados do sistema Capela que vieram habitar a Terra de raça adâmica. E aqui uma observação sobre esta obra. Na obra A Caminho de Luz, Emmanuel esclarece que Capela passou do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e os espíritos que não estavam acompanhando a evolução do planeta foram exilados para o planeta Terra, dando origem aqui às grandes civilizações, que é o que deverá acontecer com os espíritos daqui da Terra que serão exilados em outros planetas, ou num outro planeta. Nas questões 50 a 54 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz duas perguntas desconcertantes. Abre aspas. Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Fecha aspas. E os espíritos falam. Não foi nem o primeiro nem o único. Segunda pergunta de Kardec. Em que época viveu Adão? Podemos pensar, não é possível. Será que ele não leu a anterior? Mas é incrível que os espíritos dizem, mais ou menos na época em que lhes assinalai 4000 anos antes de Cristo. Ou seja, cerca de 6000 anos antes da era que nós estamos. Que Adão seria esse? Refere-se ao ciclo de degredo, não ao ciclo todo, porque há 4000 anos antes da vinda de Cristo começou a última semana do mundo de provas e expiações. Esclarece Emmanuel em A Caminho da Luz que há 4000 anos antes da vinda de Cristo foi feita uma seleção, e uma parcela dos espíritos que foram degradados para a terra voltaram para a capela. Quase todos os egípcios, uma parte razoável dos hindus, muito pouco dos hebreus e arianos, ficando a rapa da panela. Foi nesse momento que começou o projeto de resgate dos caídos pela segunda vez, que é o projeto Resgate de Adão, ou seja, da raça adâmica. 4000 anos antes de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, sexto dia estamos. A Terra vai entrar em um sábado, né? E aí ele coloca em destaque 4000 antes de Cristo, mais 2000 depois de Cristo, 6000 anos, 6 dias da semana. Está no Evangelho de Lucas e no Apocalipse. E aqui as observações feitas por Haroldo sobre estas duas obras. Para o Evangelho de Lucas diz o seguinte: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, pois será necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, povo contra povo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas acontecerão e haverá grandes sinais nos céus. Lucas capítulo 21, versículos de 9 a 11. E quanto ao Apocalipse, a seguinte observação. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá, já que não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo já passou. Apocalipse, capítulo 21, versículos
3 e 4. Então, no Evangelho de Lucas e no Apocalipse, e Kardec também fala da convalescência. Ismael, espírito protetor do Brasil, antes da codificação, um pouco antes de 1831, e antes de encerrar o primeiro reinado, reduz a pleiade de espíritos que cooperam com ele e diz, abre aspas, não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. E aí ele coloca em destaque 1857 mais 100 anos, que é o primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, é 1957. 1957 mais 100 anos, que é os 100 anos seguintes, 2057. Ok? No programa Pinga Fogo foi um programa de televisão veiculado pela extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, e estreou no ano de 1955 e terminou na década de 1980. Então, no programa Pinga Fogo, perguntaram a Francisco Cândido Xavier, entre aspas, Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? A resposta do Chico, entre aspas, Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Um dia tem 24 horas. Voltando ao raciocínio de que para Deus um dia é igual a 1000 anos, quanto vale a hora? Pensamos. Vamos dividir 1000, que é um dia, por 24 horas. Resulta 42 anos. Então, 2057 menos 42 é igual a 2015. Nós já estamos em 2021. Então, lá ele coloca em destaque a equação, né, das operações, 1000 dividido por 24 horas, quer dizer, um dia de 24 horas, ou seja, 1000 anos dividido por 24, igual a 42 anos. 2057, que é a época provável dessa transformação do nosso planeta para a regeneração, menos 42 é igual a 2015. Aí Haroldo continua. Meus amigos, bem-vindos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Isso significa que o que não foi feito em 6.000 anos, nós teremos de fazer em 42 anos. Por quê? Porque não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Se você for um verdadeiro espírita nesta encarnação, vale 20 encarnações. Caso você consiga cumprir o seu papel em 40 anos, em uma vida, pode significar um trabalho que esteja fazendo há séculos. Porque a transformação moral não é um processo linear. Uma vez que se transforma moralmente, você dá um salto. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque não importa se você começou há 6.000 anos. Seria como aquela pessoa que tem 50 anos de empresa e é o pior funcionário, porque tempo não é sinônimo de competência. Pode ser um indício de competência, mas não é equivalente. O tempo é sinônimo de competência apenas se você usou cada minuto para se aprimorar. Então, quem recebe o salário primeiro? Os trabalhadores da última hora. Os arianos vão se reconectar com a sua origem espiritual. Vão abrir o cofre e deixar o coração bater. Vão entrar em contato com seus sentimentos, perceber que Deus é um Pai amoroso. E os povos vão se dar as mãos para limpar os destroços, as ruínas e construir um novo mundo, em que o progresso civilizatório ande de mãos dadas para o progresso moral. Neste dia, todos seremos irmãos. Teremos educação, cultura, arte. Todos seremos religiosos, bondosos, amorosos, felizes, alegres, sem excesso. Nós nos amaremos, teremos relacionamentos profundos, respeitosos, intensos.
Jamais levantaremos a nossa mão para ferir alguém. Jamais prejudicaremos o nosso semelhante. Neste dia, o Cristo vai dar uma festa, a festa espiritual da regeneração da terra. Ele está recrutando, ainda há tempo de entrar nas filas e ajudar no projeto. Você não precisa fazer nada mágico, basta fazer o que nasceu para fazer. Mas faça. Você nasceu para ser um enfermeiro? Seja um enfermeiro. Nasceu para ser um músico? Seja um músico. Não importa. E agora, em destaque, Haroldo coloca: faça o que você nasceu para fazer com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito ao outro. Chegamos ao final deste livro. Quero convidá-lo a trabalhar pelo bem comum, pois nós temos de construir um mundo para todos. Chega de querer fazer um paraíso apenas para nós. Esse foi o erro dos hebreus e dos egípcios. Em verdade, quando Deus os expulsou do paraíso, entre parênteses, capela, o que ele queria mesmo é que a terra inteira fosse transformada no jardim do Éden. Mas para isso, ele precisa de jardineiros. E assim esta obra termina, de Haroldo Dutra Dias. Eu achei muito interessante e coloco para vocês estes vídeos com a leitura desta obra. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.